ano após o susto com a fraude contábil de Americanas e de outros eventos que levaram ao estresse no mercado de crédito, a perspectiva de menos pedidos de recuperação judicial e um cenário de queda de juros aqui e nos Estados Unidos é considerado positivo para o segmento. Sobre o assunto, converso agora com Leonardo Ono, gestor de crédito da Legacy Capital, gestora independente que tem 26 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Bruna Camargo, jornalista da Agência Estado, e começa agora o programa Cabeça de Gestor deste 16 de janeiro de 2024. Leonardo, os agentes do mercado de crédito já pareciam estar respirando mais aliviados desde o fim do ano passado, mas ontem mesmo noticiamos a possibilidade da empresa aérea Gol entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Os problemas entre esses emissores de dívida seguem no radar ou o pior momento já passou? Bruna, primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui desse bate-papo. É, Pegando o gancho aí da sua frase, eu acho que dá para dizer com uma segurança boa que o pior já passou. Se a gente olhar a perspectiva, né, de problemas de crédito das grandes empresas brasileiras, principalmente aquelas listadas em bolsa, que têm bastante acesso tanto a linhas de dívidas com bancos quanto mercado de capitais, eu acho que 2024 tende a ser um ano bem melhor do que foi 2023. Isso não significa que não podemos ver uma ou outra empresa, como a que você citou na abertura da nossa conversa, apresentando um problema. Só que, na minha visão, são empresas que, de uma certa forma, o mercado já mapeia como potenciais problemas, né? Muito diferente do que aconteceu no passado. Acho que quando a gente começou o ano de 2023, é, pouca gente imaginava que empresas como Lojas Americanas ou Light entrassem num processo de recuperação judicial num prazo relativamente curto. Então, esse evento surpresa, ele realmente causou um impacto muito grande nas cotas dos fundos de crédito, na disposição dos bancos em emprestar, fazer novos empréstimos, principalmente na linha que foi a origem do problema, no caso de lojas americanas, que é a linha de antecipação de fornecedores, mas também outras linhas, como capital de giro, e, de uma certa forma, congelou a atividade de mercado de capitais. A gente passou quase que o primeiro semestre inteiro sem nenhuma emissão, com um nível muito baixo, né, de emissões de dívidas em mercado de capitais de debêntures, de bonds de empresas brasileiras lá fora. Eu acho que dá para dizer com uma certa segurança que esse ano vai ser um ano muito mais promissor, com muito menos problemas e com uma rentabilidade para os investidores que investem em crédito privado muito superior à que foi no passado. E o cenário também influencia, né? O cenário macro também deve influenciar. Eu gostaria de ouvir um pouquinho das suas perspectivas da Legacy a respeito do mercado da queda de juros, tanto aqui quanto no exterior. O que vocês estão esperando e como deve impactar o mercado de juros? Esse ponto é excelente, né? Assim, além de tudo que está acontecendo nas empresas, né? Especificamente, eu acho que o cenário macro ele é responsável por uma grande parte dessa perspectiva de melhora, né? Se a gente lembrar, no início de 2023, a gente estava no meio de um processo de alta de juros do Banco Central Americano. Até o segundo semestre do ano passado, a gente viu o Banco Central nos Estados Unidos subindo os juros, né? Agora já dá para dizer com uma certa segurança de que esse ciclo de aperto já viu o seu final, né? Dificilmente o Banco Central americano vai subir mais os juros do patamar atual aí de 5,25. E você, desde agosto do ano anterior, já vinha desculpa, o Banco Central brasileiro ele já estava ali mais num processo de finalização da alta de juros que foi começada em anos anteriores, né? O que aconteceu, então, ao longo do ano passado? Você já criou condições para que o Banco Central no Brasil começasse a cortar juros em agosto, depois de muito tempo subindo, em um ano com a Selic parada em 13,75, tá? E você viu aí no final do ano passado o Banco Central americano parando essa alta de juros. Então você entra esse ano com uma perspectiva
do Banco Central no Brasil cortar os juros, né, potencialmente para baixo de 10% até o começo de 2025, e o mercado hoje precifica uma chance de 70% de que o Banco Central americano comece a cortar o Fed Funds a partir de março. Esse cenário ele é muito melhor para todos os ativos de risco, mas em especial para os ativos de crédito privado, do que o que a gente viu no passado. E o cenário da Legacy, o cenário base para corte de juros no Brasil é um pouco inferior, que a taxa terminal seja um pouco inferior do que o consenso que o mercado tem falado, certo? Exato, a gente é um pouco mais otimista em relação à taxa terminal desse ciclo de corte de juros no Brasil. Não tanto em relação ao passo, a gente acha que está meio contratado que os cortes continuem sendo aí da ordem de 50 pontos por reunião, mas a gente entende que tem condições para que a gente descubra lá na frente que a Selic terminal ela é mais perto de 8% do que o mercado precifica hoje entre 9% e 9,5%. Tá? Lembrando que ao final desse ano, a gente vai ter uma mudança de presidência do Banco Central, onde, né, deve sair aí, quase certo que sai o Roberto Campos da Previdência, e entre alguém possivelmente mais alinhado com o governo do PT. Isso, na nossa visão, cria um risco adicional de que a gente veja essa Selic eventualmente a 8 ou até abaixo disso, porque talvez esse novo Banco Central aceite você ter um pouquinho mais de inflação com uma Selic um pouquinho mais baixa. Tá? Isso é um cenário alternativo, não é o nosso cenário base, mas reforça o nosso call de que eventualmente a gente veja a Selic em 8% ou abaixo disso, abaixo aí do que o mercado precifica atualmente. Uhum. E temos também a questão fiscal do Brasil, que está continuamente em pauta, sempre aparece alguma coisa nova a ser discutida. Eu gostaria de saber se esse é um fator de destaque, de potencial risco que vocês estão avaliando também, colocando nessa conta. Legal. Acho que assim, a questão fiscal no Brasil ela requer atenção sempre, né? Em qualquer governo, em qualquer situação, a gente sabe que a gente tem um custo de financiamento da nossa dívida bastante elevado, né? Não dá para comparar. Aqui a gente paga uns juros aí que hoje está perto de 12%, mas geralmente ele é um juros muito mais alto do que, por exemplo, países desenvolvidos pagam para financiar sua dívida. E a gente sabe que o país tem no seu DNA aí uma postura muitas vezes aí de gastar mais e depois ir atrás de mais impostos para não deixar que o déficit fiscal aumente muito, né? Ao contrário do que você vê em outros lugares como reformas que estão sempre ali buscando uma redução de gasto, né? E não fechar essa conta só com aumento de imposto. Dito isso, a gente, olhando no horizonte, assim, nos próximos 6 meses a 12 meses, a gente não trabalha com um risco grande de ruptura, né, de mudança grande em preço de ativos por conta dessa questão fiscal, né? De alguma forma, o mercado já espera que você veja esse ano um déficit na ordem de menos 0,7% do PIB a menos 1% do PIB, né? Independente do que o governo tem na sua projeção oficial, o mercado, de certa forma, já está preparado para ver esse tipo de déficit. E, sendo bem sincero, se você relativizar o que acontece hoje em dia em outros lugares do mundo, a gente acha que mesmo que a gente veja um déficit mais próximo de menos 1% do PIB, não seria suficiente para você mudar muito o cenário de preço de ativo por conta disso, tá? Dito isso, é sempre um assunto que a gente, todos os investidores aí, tem que manter no radar, porque se a gente descobrir, por exemplo, que não é menos 0,7, menos 1, é menos 1,5, aí eu acho que essa conversa já muda um pouco, mas hoje não é um risco tão grande nesse cenário de curto prazo aí que a gente projeta aqui na Levis. Perfeito. Então, com tudo isso que a gente falou, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre as posições atuais da Legacy em crédito. Por exemplo, quais os setores favoritos, os emissores favoritos diante disso que a gente conversou? Ótimo. A gente gosta muito dos setores menos cíclicos, né? A gente sabe que ano passado a gente teve uma surpresa positiva de atividade, né? Um PIB
muito acima do que o mercado projetava no início do ano, perto de 3%. Esse ano, a gente acha que vamos ver ainda um crescimento decente, mas abaixo do que foi no passado. Então, a gente prefere setores mais resilientes em termos de geração de caixa e receita do que setores mais expostos à ciclicalidade da economia. Então, quais são esses setores mais resilientes? Muitos setores ligados à infraestrutura, então saneamento, a parte de energia elétrica, concessão de rodovias. A gente gosta de alguns setores ligados à telefonia, então a parte de empresas que que alugam torres para as grandes telecoms do Brasil, torres, né, onde você tem as antenas ali para fazer toda a infraestrutura de telecom, né, que mal bem são setores que apresentam uma resiliência de receita, contratos mais estáveis, né, em detrimento a setores que a gente hoje em dia gosta menos, que são setores como construção civil, varejo discricionário, um plano de saúde. A gente entende que tem alguns desafios ali no curto prazo, então tem boas empresas, mas no geral é um setor que a gente olha com um pouco mais de cuidado. Essas seriam então nossas preferências e nossos setores que a gente estaria um pouco mais cauteloso, digamos assim. E as oportunidades se encontram tanto no mercado primário quanto no secundário, ou vocês estão olhando para algum lado mais especificamente? Sem dúvida, a gente acha que o mercado primário esse ano vai ser muito forte. Eu acho que tem chance da gente ver um ano recorde de emissão de dívida no Brasil. Isso abrange tanto debêntures institucionais quanto as debêntures isentas, né, de imposto de renda, que são dois mercados que continuam crescendo bastante. Ano passado, por conta de um primeiro semestre fraco, a gente não bateu o recorde de emissões de anos anteriores, mas esse ano, dado esse cenário mais otimista que a gente prevê, a gente acha que o mercado primário vai ficar muito pujante e trazer muitas alternativas boas de investimento para gestores como a gente aqui, tá? O mercado secundário também continua crescendo muito, então a gente também está sempre ativo ali no mercado secundário, né? Vendendo papéis que a gente entende que o prêmio já se comprimiu muito e não faz mais muito sentido ficar carregando, olhando empresas que eventualmente tenham tido alguma abertura de spread e a gente entende que está exagerado. É, Até posso comentar uma aqui recentemente, a gente montou uma posição que a gente não tinha na Braskem, dado alguns headlines negativos que a empresa teve. A gente viu as debêntures saindo de CDI mais 2 para CDI mais 7. A gente entende que é um movimento exagerado, dado o perfil de crédito da companhia. Então, a gente também usa o secundário para fazer essa rotação de carteira e buscar boas oportunidades. Tá? Além de debêntures e debêntures isentas, a gente entende que esse ano vai ser um ano bastante positivo para bonds em dólar de empresas e bancos brasileiros. Tá? Esse é um mercado, né, de bonds em dólar que a gente estava bem afastado nos últimos 2 anos. É muito difícil você ganhar dinheiro nesse mercado com o Fed subindo juros, muito mais da velocidade que foi. Então foram anos difíceis, principalmente 2022 foi bem difícil para essa classe de ativos, mas a gente entra em 2024 muito mais otimista e a gente recentemente fez um aumento de posição entre novembro e dezembro nessa classe de ativos e a tendência é que a gente continue aumentando. Perfeito. E recentemente a gente tem visto algumas grandes gestoras investindo na abertura ou na expansão de suas estratégias de crédito. A da Legacy mesmo é consideravelmente recente, né? Tem ali 2, 3 anos. E eu Sim. gostaria de entender se na avaliação de vocês há otimismo com essa expansão da presença do capital privado no segmento de crédito, se estão ocupando um espaço que anteriormente era de dinheiro público e se vocês estão otimistas com essa percepção. Com certeza, Bruna, com certeza. Assim, olhando mercados mais maduros, né? Pegar o mercado americano, que eu acho que é o mercado mais desenvolvido que a gente tem, né, de capitais. A alocação dos investidores na renda fixa, ela é muito mais voltada a crédito privado e suas inúmeras vertentes do que, por exemplo, para financiar dívida pública, tá? É difícil você ver uma pessoa física americana com seu dinheiro investido em treasuries, né, em títulos emitidos pelo Tesouro.
Lá você tem uma gama enorme, né? Desde crédito corporativo a emissões que a gente chama de com garantia, né? Asset-backed secured mortgage. Então você tem toda uma gama, né? Securitizações de investimentos em crédito privado. E o Brasil, mal ou bem, né? Ele está seguindo um pouco esses passos. A gente vê com muito bons olhos toda a regulação que tem passado, né? Não só por esse governo atual, mas pelo governo passado, é, na busca do desenvolvimento do mercado de crédito. Então, a gente vê condições sim para que cada vez mais empresas acessem esse mercado, mais setores, emissões FDICs, CRIs, CRAs, letras financeiras, agora a nova debênture, né, que foi lançada, que vai ser a debênture de infraestrutura. Então, existe sim uma perspectiva muito positiva e eu acho que o que você comentou, né, eu acho que hoje em dia é quase impossível uma grande gestora ignorar a existência desse mercado. Então, é, se eu tivesse que falar 5 anos atrás, se você pegasse as 20 maiores gestoras do Brasil, eu acho que a maioria não tinha uma equipe de analista e gestão de crédito. E hoje em dia é o contrário. Eu conto nos dedos as grandes gestoras do Brasil que não tem nenhuma equipe ali dedicada, né, focada em gerir e analisar crédito privado. Perfeito. Obrigada pela participação, Leonardo. A gente encerra aqui o Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi de Bruno Nogueirão, da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!